Revelado. Viúvo bilionário gastou 500 milhões em vestidos de noiva para encontrar o amor inesperado. Carlos, um homem de 42 anos, observava as luzes de São Paulo brilhando intensamente pela janela de seu luxuoso apartamento. Ele tinha tudo: dinheiro, reconhecimento e uma empresa de tecnologia que se destacava no mundo todo. Mas em seu coração havia um vazio profundo, uma escuridão que se expandia desde o dia em que sua esposa, Clara, o deixará em um trágico acidente de carro. O amor da sua vida, a mulher que devia estar ao seu lado em todas as aventuras, agora era apenas uma lembrança. E a cidade, vibrante e cheia de vida, se tornava cada vez mais insuportável. Em um momento de desespero, Carlos decidiu investir sua fortuna em algo que acreditava ser a chave para reencontrar a felicidade. Ele queria cada vestido de noiva como se cada um deles fosse uma nova chance de amor. Talvez, se eu comprar o suficiente, eu consiga substituir a falta dela, pensou, enquanto organizava uma compra inacreditável. Os ateliês eram um desfile de sonhos, tecidos finos escorregando entre suas mãos enquanto ele falava com designers sobre criações exuberantes. Ao seu redor, modelos desfilavam em vestidos de noiva glamourosos, suas silhuetas perfeitas só acentuavam o que Carlos mais desejava: a presença de Clara. Ele começou a rodar a cidade com os olhos cheios de esperança, encontrando novas mulheres, mas cada encontro parecia uma facada em seu coração. A sociedade se divertia às suas custas, o burburinho nas mesas dos bares e redes sociais era uma mistura de escárnio e curiosidade. Olha o bilionário enlouquecendo, comprando vestidos de noiva achando que assim vai encontrar amor, diziam. As risadas ecoavam em seus ouvidos, mas Carlos permanecia alheio, mergulhado em sua busca. Ele se sentia um herói solitário em uma história trágica, tentando encontrar um novo final feliz. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance, sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Em meio a essa avalanche de vestidos e encontros superficiais, Carlos se deparou com amigos de infância em um bar no seu antigo bairro. O cheiro do churrasco, as risadas espontâneas, tudo o que sempre o fez se sentir em casa. Eles não se importavam com sua riqueza, e isso tocou de uma maneira que ele não esperava. Conversas sobre futebol, lembranças de infância, tudo parecia tão leve e verdadeiro. Carlos percebeu que por trás de todo aquele glamour, havia uma vida que ele abandonara ponto, e quando tudo parecia finalmente se encaixar, ele recebeu uma carta de Clara. As palavras dela, escritas com amor e esperança, explodiram em sua mente como fogos de artifício. O amor não é sobre o que você compra, querido. É sobre o que você dá a quem ama. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, e a verdade atingiu seu peito como um soco. Carlos ficou paralisado. Ele teria que escolher: continuar na busca pela aceitação ou encontrar o verdadeiro amor nas memórias que sempre carregou consigo. Qual caminho Carlos escolherá? A busca contínua por algo que talvez nunca possa substituir um amor verdadeiro, ou o retorno às raízes que realmente importam? O dilema estava prestes a deflagrar. A cidade pulsava ao redor dele, mas agora, a verdadeira batalha era interna. A pergunta que ecoava em sua mente: será que ele poderia abrir mão da superficialidade em nome do que vale realmente a pena? O dia seguinte amanheceu ensolarado, mas para Carlos, as luzes do sol que entravam pela janela do seu apartamento pareciam apenas aumentar a escuridão que se apossava de seu coração. Ele ficou sentado à mesa do café, a carta de Clara ainda encharcada de suas lágrimas, olhando para a parede em branco à sua frente. Era como se cada frase escrita por ela estivesse pulsando, exigindo que ele tomasse uma atitude. Amar não é sobre o que você compra, ele repetia para si mesmo. As palavras ressoavam, ecoando em sua mente como um mantra. Carlos tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Mas o que isso significava sem alguém para compartilhar? Ele sentia que estava vivendo em um mundo de sombras, feito de coisas que não ofereciam calor. Então decidiu que era hora de mudança. Resolveu visitar o antigo bairro e os amigos novamente. Era hora de reatar laços, de buscar conexões verdadeiras. Ao entrar no bar, um misto de nostalgia e ansiedade tomou conta dele. As risadas, as conversas, o cheiro do churrasco, tudo parecia acolhedor. No entanto, havia algo diferente. Seus amigos o cumprimentaram calorosamente, mas Carlos podia ver a preocupação em seus olhos.
Cara, a gente ouviu sobre os vestidos. O que tá pegando? Perguntou Lucas, seu melhor amigo desde criança. A pergunta o atingiu como uma bola de ferro, e Carlos percebeu que precisava ser honesto. Compartilhou com ele seus medos e a dor da perda de Clara. Eu pensei que comprar vestidos de noiva fosse trazer algo de volta. Mas não faz sentido. Eu estou fugindo do que realmente importa, disse Carlos, enquanto as palavras vinham à tona com dificuldade. As reações de seus amigos foram inesperadas. Em vez de riso e zombarias, eles o ouviram em silêncio, com empatia nos olhos. Eles se lembravam de Clara, da felicidade que ela trazia a ele e àqueles ao seu redor, e agora se preocupavam com o homem que Carlos havia se tornado. Você precisa se conectar de novo com quem você é, sugeriu Marina, uma amiga muito próxima. A vida não é sobre o que está na sua conta bancária, mas sobre as pessoas que você ama e que te amam de volta. Reencontre sua essência e o amor virá. As palavras dela despertaram algo dentro dele. O caminho à frente não seria fácil, mas a jornada o levaria a algo significativo. Carlos começou a se abrir para a possibilidade de um novo começo. Ele decidiu organizar uma grande festa em homenagem a Clara, onde amigos e familiares poderiam relembrar os momentos que passaram juntos e celebrar a vida, não a morte. Com isso, ele pretendia criar um espaço de amor e lembrança, em vez de fugas e consumismo. Queria que as pessoas vissem que o amor verdadeiro não se apaga, ele apenas se transforma. E a festa seria um tributo à união, à amizade e ao amor que um dia tiveram. Só que, enquanto começava a planejar a festa, Carlos recebeu uma mensagem inesperada de uma mulher que o havia conhecido em um dos encontros recentes. Olá, Carlos. Eu gostaria de te conversar. Acredito que você pode estar se perdendo em meio a tudo isso. Podemos nos encontrar logo? A mensagem deixou Carlos perplexo. Quem era ela? O que teria a dizer? Sabia que estava prestes a abrir uma nova porta que poderia levá-lo a um caminho imprevisto, mas o que isso poderia significar para sua jornada de autodescoberta? Com o coração acelerado, ele se perguntava, a vida estava novamente prestes a surpreendê-lo? Carlos hesitou ao ler a mensagem pela segunda vez. O tom da mulher transmitia um misto de preocupação e compaixão, e isso o atingiu de forma inesperada. Era exatamente o que ele precisava, mas ao mesmo tempo, criou uma pequena barreira dentro de si. Precisaria se abrir novamente, e isso dava medo. Por que eu não consigo lidar com isso, logo agora que estou tentando mudar? Pensou ele, olhando pela janela, observando a vida passar. Gente indo e vindo, cada um com suas próprias histórias, todos tão distantes de seus próprios conflitos. Após alguns minutos de reflexão, decidiu que não poderia recuar. O que seria de seus planos se ele não se permitisse ao menos ouvir o que a mulher tinha a dizer? Com um toque nervoso respondeu a mensagem. Claro, podemos nos encontrar. Que tal amanhã às 3? O dia seguinte chegou rápido, a ansiedade parecia uma sombra estagnada em seu peito. Ao chegar ao café onde haviam combinado, Carlos sentou-se encarando a porta, fazendo várias vezes um exercício mental para se acalmar antes que ela aparecesse. A temperatura parecia mais alta, e o aroma do café fresco envolvia seu ser, enquanto ele tentava não pensar demais sobre o que estava por vir. Quando a mulher entrou, a primeira coisa que chamou sua atenção foi o sorriso. Era caloroso e genuíno, uma real conexão. Ela se apresentou como Renata, e antes que ele pudesse se perder em uma superfície superficial, sentiu que havia algo mais dentro dela, algo que também buscava. Oi, Carlos. Eu soube sobre o que aconteceu. E bom, achei que você poderia estar passando por um momento difícil, disse ela, enquanto se sentava à sua frente. Seu olhar era direto, mas havia um brilho que prometia segurança. A conversa fluiu naturalmente. Carlos se permitiu compartilhar um pouco de sua história sobre Clara e a luta interna entre perder e encontrar seu caminho novamente. Renata escutava atentamente, fazendo perguntas pertinentes, pontuando suas falas com um eco de compreensão. O que você está fazendo pela Clara? Essa festa é incrível. Mas você está também sendo gentil consigo mesmo? Você se permitiu sentir o que precisa sentir? Perguntou ela de maneira suave. A pergunta parou Carlos em seco. Ele começou a perceber que talvez ainda estivesse usando a dor como uma armadura, e só agora começava a vislumbrar a verdade que estava escondida por trás de sua busca. Eu não estava pensando em mim. Na verdade, fui atrás como se a festa resolvesse tudo. Mas acho que tenho ignorado minha própria dor. Estou tão focado em honrar a memória dela que deixei de lado o que isso faz comigo, confessou sua voz embargada. Um misto de alívio e tristeza inundou seu peito. Renata sorriu, e Carlos viu como ela parecia verdadeiramente interessada. E se você se permitisse sentir essa dor, em vez de correr dela?
Dar-se conta de que o amor é transformador também significa acolher o que você sente agora. A conversa continuou trazendo à tona verdades não ditas, tanto sobre seu luto quanto sobre suas verdadeiras aspirações. Carlos sentiu a presença dela ainda mais intensa e, de repente, uma ideia tirou seu fôlego. O que se passava com ele ia além de Clara e dos vestidos, era sobre o que ele queria para si mesmo. Ele ansiava por felicidade genuína, por novas experiências, por vida. O encontro terminou com promessas de novos planos, e uma sensação estranha pulsava dentro dele, um misto de esperança e renovação. Ao se despedir de Renata, Carlos sentiu que apenas escavar suas feridas não estava suficientemente profundo. Era a hora de descobrir o que significava aceitar suas emoções. Enquanto caminhava para casa, sua mente girava. O telefone apitou em seu bolso e, ao verificar, Carlos congelou. Uma mensagem de Lucas chegou. Carlos, precisamos conversar. Algo aconteceu e está me deixando preocupado. O que mais estaria prestes a acontecer na vida de Carlos? Carlos hesitou, os dedos ainda no telefone, sentindo a urgência da mensagem. O coração acelerou, misturando expectativa e receio. Ele pensou em Lucas, amigo leal, que sempre esteve ao seu lado, mas que nos últimos meses parecia distante por causa de seus próprios demônios. O que seria tão sério para deixá-lo preocupado assim? Se questionou. Decidido a descobrir, Carlos mandou uma rápida resposta. O que aconteceu? Estou a caminho. O restante do caminho para casa foi tortuoso. A mente vagava entre o que Renata havia dito e a mensagem que pesava como uma âncora. Ele precisava entender onde estava e quem realmente era agora. Chegando ao apartamento, Carlos encontrou Lucas nervoso, andando de um lado para o outro. Carlos, ele exclamou ao vê-lo. Que bom que você veio. Sente-se, por favor. É sério. A tensão na voz do amigo não deixou espaço para brincadeiras. Carlos respirou fundo, observou Lucas se forçando a encontrar as palavras. Acho que você deve saber. Algumas coisas vieram à tona. Algo sobre Clara. Foi como um soco no estômago. Ele prendeu a respiração, pensando em como sempre se esforçara para manter a memória dela intacta, livre de sombras. Do que você está falando? Perguntou, a voz saindo mais intensa do que pretendia. Lucas hesitou, e isso aumentou a inquietação em Carlos. Recebi uma ligação de uma pessoa que disse ter informações sobre a sua morte, e algo não parece certo. Não pode ser. Ele se levantou, a adrenalina disparando. O que ele poderia saber que Carlos não sabia? O luto já era uma montanha-russa emocional, mas agora a perspectiva de descobrir um novo mistério sobre Clara parecia uma nova camada de dor. Ela disse que Clara tinha segredos, coisas que você talvez não conheça. Não estou aqui para te machucar, mas deixar tudo em claro é importante. Lucas segurou a mão de Carlos, olhando nos olhos dele. Se você estiver pronto para ouvir, eu tenho o contato dessa pessoa. Carlos sentiu um nó se formando na garganta. Às vezes a ignorância é uma viagem tranquila, mas o desejo por respostas começou a queimá-lo. Clara sempre foi uma fortaleza de amor e agora ele via um potencial abismo sob os alicerces daquela fortaleza. O que você quer dizer com segredos? A fissão de emoções na sala deixava tudo mais complicado. Carlos sabia que ouvir sobre Clara poderia distorcer suas memórias, mas precisava daquela verdade. Estou preparado, disse, a voz firme, apesar da insegurança que se instalava. Ela falou sobre um parceiro misterioso, alguém que estava presente nos momentos finais, e que talvez estivesse mais próximo do que você imagina. Uma conexão que poderia mudar tudo. Carlos não sabia se queria ouvir mais, mas a curiosidade era maior que o medo. As implicações pareciam vastas, profundas e assustadoras. Um misto de esperança e horror pulsava em sua mente, enquanto Lucas tentava acalmá-lo. E se tudo o que Carlos acreditava sobre Clara e seu amor estivesse prestes a ser desmantelado? Precisamos falar com essa pessoa, Carlos decidiu, determinado. Ao fazer essa escolha, um novo caminho se abriu diante dele, algo que não apenas envolvia o passado, mas também a busca pela verdade e pela recuperação de sua própria vida. No entanto, Carlos refletiu, pode ser que essa jornada acabe levando mais longe do que eu esperava e mais perto do que eu desejava. A conversa entre eles era apenas o começo. O que mais seria revelado? E daquela revelação, que tipo de Carlos surgiria das cinzas de sua dor? Carlos sentiu o peso das palavras de Lucas se instalando como um eco na sala. A incerteza tomava forma tangível, e com cada batida do seu coração, a urgência de descobrir a verdade se intensificava. Ele sabia que as coisas precisavam mudar e que a conversa com a pessoa que tinha informações sobre Clara seria crucial para sua sanidade. Quem é essa pessoa? Ele não conseguia conter a ansiedade, as perguntas surgindo como uma torrente incontrolável.
Ela se chama Fernanda. A ligação foi estranha, mas parece que ela realmente sabe de algo. Eu decidi não fazer nada até você chegar, por respeito. Mas a verdade é que eu não consigo parar de pensar no que Clara poderia estar escondendo, Lucas explicou, sua expressão revelando uma mistura de preocupação e compaixão. Enquanto Lucas falava, Carlos tinha a impressão de que o chão sob seus pés podia desmoronar a qualquer momento. Ele lembrava de cada risada, cada momento que tiveram juntos. Clara sempre fora a luz em sua vida, e agora, a ideia de que essa luz pudesse estar envolta em segredos sombrios lhe causava um frio na barriga. Vamos ligar para ela, Carlos decidiu, sua voz mais firme do que se sentia. Não quero mais viver na ignorância. Preciso entender tudo isso. Lucas assentiu, apoiando o amigo. Certo. Mas lembre-se, independentemente do que você descobrir, eu estarei aqui. Carlos pegou o celular e digitou o número que Lucas havia anotado. A cada toque do dedo, o medo crescia, e uma parte dele queria recuar, mas uma vontade maior impulsionava-o para frente, a necessidade de verdade e fechamento. Quando a chamada conectou, sua respiração se tornou irregular. A voz do outro lado era calma, mas havia um toque de urgência que fazia Carlos sentir um gosto amargo na boca. Fernanda? Ele perguntou, tentando esconder o tremor na voz. Sim, sou eu. Carlos, certo? Posso falar com você sobre Clara? A voz dela era suave, mas havia uma intensidade que fazia o estômago de Carlos revirar. Sim, o que você sabe? A pergunta saiu de forma automática, a ansiedade enganando a urgência. Ela hesitou antes de responder. Eu não estou lhe dizendo isso para machucar, mas você precisa saber que Clara tinha uma vida que você não conhecia. Havia um homem que estava com ela antes do acidente. Eu tenho informações sobre ele, sobre o que aconteceu. Carlos ficou paralisado. Uma imagem de Clara com outro homem inundou sua mente e ele apertou o celular, a dor começando a se espalhar por seu peito. Quem é ele? A pergunta saiu como um sussurro entrecortado pela dor. Dê-me um momento para explicar, por favor. Não é simples, e você precisa estar preparado para o que vai ouvir. Não era apenas um amigo, era algo mais profundo. Um amor escondido, disse Fernanda, e Carlos sentiu a realidade desmoronar ao seu redor. Lucas estava ao seu lado, a preocupação escrita em seu rosto. O silêncio na sala era carregado de tensão, e cair naquela nova verdade parecia uma ameaça constante. Carlos precisava de respostas, mas estava prestes a descobrir que às vezes a verdade é mais dolorosa que a ilusão. Estou ouvindo, Carlos disse, a determinação começando a se misturar com a dor latente. Ele se chama Daniel, e existe muito mais a ser revelado sobre Clara, Carlos. Isso pode mudar tudo o que você pensou saber, ela continuou. Mas antes que Carlos pudesse processar as informações, a ligação caiu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carlos olhou para Lucas, o medo refletido nos olhos de ambos, como se estivessem à beira de um abismo. Precisamos encontrá-la. Precisamos entender essa história, Carlos disse, o coração pulsando acelerado. Ele sabia que estava prestes a mergulhar de cabeça em um turbilhão de emoções que iria afetar não só a sua vida, mas também a de Clara. Enquanto a noite se arrastava, a inquietação crescia. Carlos não tinha ideia do que estava por vir, mas uma coisa era certa: o caminho que escolhera já não havia volta. O que mais Fernanda poderia revelar? Era o começo de uma busca dolorosa, mas necessária. E no fundo, Carlos sentia que a verdade poderia finalmente libertá-lo. O ar estava pesado de expectativa e incertezas. Carlos sentia seu coração acelerado enquanto buscava uma forma de estruturar seus pensamentos desordenados. Olhando pela janela, as luzes da cidade pareciam dançar ao ritmo de sua agitação interna. Ele precisava encontrar Clara, mas a ideia de confrontar o que ela poderia ter escondido o deixava ainda mais inseguro. E se tudo o que eu construí com ela não passasse de uma ilusão? O pensamento lhe atravessou como uma faca afiada, fazendo-o estremecer. Lucas percebeu a mudança no amigo e colocou uma mão em seu ombro, como se tentasse transmitir um pouco de força. Vamos revisar o que sabemos até agora, propôs Lucas, tentando trazer um pouco de clareza à confusão que pairava na mente de Carlos. Temos o nome Daniel, e um número que pode nos ajudar a encontrá-lo. Pense, o que mais você gostaria de saber? Eram tantas perguntas. Mas, acima de tudo, Carlos queria entender por que Clara não tinha falado sobre Daniel, quem ele era e como tinha se tornado parte da vida dela. Ele respirou fundo, acalmando um pouco seu turbilhão emocional. Fernanda disse que era um amor escondido. O que isso significa? Tem mais alguma coisa que eu não sei? Questionou, seus olhos fixos nos de Lucas, buscando apoio. Precisamos nos encontrar com Fernanda de novo.
Quanto mais cedo soubermos, melhor, sugeriu Lucas, confiante. Vamos lá atrás dela. Ela pode nos dar mais informações. A determinação encheu Carlos novamente. Ele sentia uma urgência que não poderia ser ignorada. As respostas estavam ao alcance de suas mãos, e ele não podia se dar ao luxo de hesitar. Assim, com a ideia de que cada passo poderia aproximá-lo da verdade, eles saíram em busca de Fernanda. A cidade, antes vibrante e cheia de vida, parecia um labirinto sombrio à medida que suas incertezas ficavam mais intensas. A primeira parada foi o café onde Lucas havia encontrado Fernanda. O lugar era pequeno, aconchegante, com um aroma intenso de café recém-preparado, mas apenas a presença deles no ambiente trazia um clima pesado. Ao entrarem, o olhar do atendente o seguiu com curiosidade. Não era hora de café tranquilo, havia uma missão a cumprir. Carlos, você está bem? Perguntou Lucas, notando a expressão tensa no rosto do amigo. Não, eu só quero entender cada detalhe, Carlos respondeu, seu olhar distante. Assim que se acomodaram em uma mesa, Lucas fez sinal para a garçonete e pediu um café. Carlos estava absorto em seus pensamentos até que uma figura familiar se aproximou, Fernanda. Ela tinha um ar de quem carregava novos fardos sobre os ombros, e uma parte dele não queria vê-la, mas a outra parte sabia que ela era sua única fonte de informação. Oi, Carlos. Oi, Lucas, disse ela, suas palavras carregadas de algo indefinido. A tensão era palpável. Desculpem a forma abrupta da ligação. Eu queria me reunir com vocês para explicar tudo de uma vez. O coração de Carlos disparou. Você sabe sobre Daniel, não sabe? O que mais Clara estava escondendo? As palavras saíram apressadas, sem mesmo pensar. Sim, e é muito mais complicado do que parece, confessou Fernanda, olhando em volta como se alguém pudesse ouvir. Há coisas que Clara não queria que você soubesse, e eu estou aqui para contar por quê. Porque a cada dia que passa, eu sinto que ninguém merece viver na escuridão. Enquanto Fernanda falava, Carlos começou a perceber que talvez a verdade não fosse o que ele esperava. Para sua surpresa, ele notou que estava mais preparado para ouvir do que imaginava. Ele precisava saber. Aquele momento poderia ser a chave para todas as suas perguntas. Mas o que mais ela poderia revelar? O suspense pairava no ar, a verdade estava se aproximando. E Carlos tinha uma última dúvida. No final, o que você realmente sabe sobre Clara e aquela vida secreta? As palavras de Fernanda poderiam desmoronar seu mundo ou, quem sabe, reacender uma esperança. O que estava prestes a descobrir mudaria tudo. Fernanda respirou fundo, seus olhos brilhando com uma mistura de tristeza e determinação. Carlos, Clara viveu um amor intenso com Daniel, mas a história não é tão simples. Eles se conheceram muito jovens, e o que era para ser um romance despreocupado se transformou em algo mais profundo. Forçando-se a ouvir, Carlos sentia seu coração se apertar. As palavras de Fernanda eram como pequenas lâminas, cortando seu entendimento do relacionamento que tinha com Clara. Mas por que ela nunca falou sobre isso? Nunca mencionou nada que pudesse nos conectar a esse passado. Era uma ferida não cicatrizada, disse Fernanda, baixando a voz. Clara teve que lidar com a perda de Daniel, e isso a marcou para sempre. Ela achava que seu novo amor, você, precisava ser uma página em branco, algo que não trouxesse o peso do passado. O silêncio flutuou entre eles enquanto Carlos processava a revelação. Ele podia sentir a dor na voz de Fernanda. A ideia de que Clara tinha guardado um amor tão profundo para si mesma parecia imensamente pesada, mas era a razão pela qual ele estava ali buscando verdades. Então, o amor dela por mim não era verdadeiro? Era só uma forma de escapar? A raiva e a tristeza se misturaram no peito dele, criando um tumulto já familiar. Não, Carlos. Não é assim que funciona. Ela te ama. Miguel, você entrou na vida dela em um momento de fragilidade. E a forma como vocês se conectaram foi além do que você imagina, ela explicou, tentando acalmar o furor em suas emoções. Ela estava tão assombrada pela memória de Daniel que decidiu ocultá-la, ao invés de viver a sombra desse amor ao seu lado. Carlos sentiu um frio na barriga. O que Fernanda estava dizendo parecia um tanto contraditório, e a insegurança se instalou mais uma vez. Então, você está dizendo que mesmo feliz comigo, Clara ainda carrega o peso desse passado? Sim. Mas também, ela mudou. E ao escolher você, ela está lutando contra essas memórias, contra o medo de perder novamente. Uma onda de compreensão começou a romper as barreiras que Carlos tinha levantado. Havia uma beleza e um peso nisso, mas também uma grande responsabilidade. Ele queria ser o porto seguro de Clara, mas será que conseguiria? Talvez eu precise falar com ela, disse Carlos, determinado. A incerteza poderia ser aterradora, mas ele não podia viver em um mundo feito de segredos. Onde posso encontrá-la?
Fernanda hesitou, seu olhar profundo e pensativo. Ela costuma ir àquele parque onde Daniel costumava levá-la. É um lugar especial para ela. Carlos sentiu um raio de esperança atravessar seu coração. Ele se levantou, o desejo de descobrir a verdade sobre Clara pulsando dentro dele. Eu vou até lá agora. Enquanto se virava para sair, a voz de Fernanda o deteve. Carlos, considere isso. O amor verdadeiro é construído sobre a verdade, não sobre ilusões. Se você realmente ama Clara, esteja pronto para tudo. Ele assentiu, as palavras ressoando em sua mente. Momentos depois, ele e Lucas estavam na rua, o caminho para o parque à frente. A determinação era sua companheira, mas um som ecoava em sua mente, o medo do que poderia encontrar. No fundo, Carlos sabia que descobrir a verdade sobre Clara poderia destruir tanto quanto poderia unir. Ele apenas esperava que o amor que nutria por ela pudesse superar as sombras do passado. Quando chegaram ao parque, o sol estava começando a se pôr, pintando o céu com um tom alaranjado vibrante, como se estivesse abençoando o momento. Mas a visão de Clara sentada em um banco, com um olhar distante, fez seu coração dar um nó. Ao se aproximar, seu estômago se revirou. Clara! Sua voz saiu quase em um sussurro. Sem saber como continuar, ela virou a cabeça lentamente, e a expressão no rosto dela fez o tempo parecer parar. O que sucederia a partir daquele instante poderia mudar tudo entre eles, mas Carlos não tinha certeza se estava pronto para o que veria nos olhos dela. Como aquele brilho familiar e amoroso se misturaria com a dor das verdades que estavam prestes a ser reveladas. Clara olhou nos olhos de Carlos, e a expressão dela era um reflexo de confusão e saudade. Os lábios dela se abriram para falar, mas as palavras não pareciam encontrar seu caminho. A imagem de Daniel parecia pairar entre eles, como um fantasma que não queria se dissipar. Carlos, ela começou, a voz trêmula. O sol poente iluminava seu rosto de maneira suave, e a beleza do momento parecia um contraste gritante com a tensão palpável no ar. Eu não esperava te ver aqui. O coração de Carlos disparou. Aquelas palavras soavam quase como um aviso. O que ela estava prestes a dizer? Fernanda me contou sobre seu passado com Daniel, ele disse, tomando coragem. Eu não sabia. Você nunca mencionou. Ela baixou o olhar, e isso doeu no peito dele. Ele queria que ela olhasse nos olhos dele, que tivesse coragem de compartilhar toda a verdade. Mas o silêncio arrastou-se como uma sombra, e a insegurança voltou a assombrá-lo. É complicado, Clara finalmente murmurou. Daniel foi uma parte importante da minha vida. Eu o amei de uma forma que parece impensável agora. Carlos sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele não queria que as associações entre o amor deles e o passado dela o consumissem. E você não me contaria isso? Estava esperando o momento certo? Clara respirou fundo, como se tentasse articular um mar de emoções. Não é só isso. Eu achava que ao começar algo com você, queria que fosse uma nova história. Algo livre do peso muito pesado que eu carregava. Não só por Daniel, mas por todo o sofrimento que eu vivi depois que ele se foi. Então, você queria fechar a porta? Esquecer quem você amou? Ele sentiu a amargura nas próprias palavras. Se você estava abrindo seu coração para mim, por que deixar essa parte de lado? O olhar de Clara se encheu de lágrimas, e era como se ela estivesse segurando um universo de emoções dentro de si. Não era para ser fácil, Carlos. Eu também tenho medo. Medo de que você não consiga lidar com isso e que eu acabe te perdendo, em qualquer sentido. Um impulso de compreensão atravessou Carlos. Naquele momento, ele não era apenas o amante. Ele era um coadjuvante na história dela, mas também o protagonista da sua própria dor. Eu não sou Daniel, e não quero que você me compare a ele. Eu quero conhecer você, Clara. Todos os fragmentos de você. Mas e se? E se você não gostar do que descobrir? Ela perguntou, a vulnerabilidade em sua voz exposta como uma ferida aberta. As palavras dela cutucaram o que ele tanto temia. E se tudo aquilo fosse mais do que ele conseguia suportar? Mas a resposta veio com clareza em seu coração. Eu te amo, Clara. E essa verdade vale a pena, mesmo com os fantasmas no caminho. Um silêncio pairou entre eles, e Carlos ficou esperando que ela absorvesse o significado daquelas palavras. O sol começava a desaparecer no horizonte, tingindo o céu de um roxo profundo, como se o mundo estivesse esperando o desfecho daquela conversa. Clara olhou para ele, e os olhos dela brilharam com lágrimas. Você está disposto a me ajudar nesse processo? A me apoiar, mesmo sabendo que eu carrego lembranças que podem machucar nós dois? Sim, estou aqui para isso. Quero que possamos enfrentar tudo juntos. Do jeito que tiver de ser.
As mãos dele se esticaram em direção às dela, e o toque entre eles parecia trazer à tona uma nova esperança. Mas antes que Clara pudesse responder, um grito ao fundo chamou a atenção deles. Uma mulher estava chorando, e logo a cena se desenrolou pelo parque. Carlos sentiu seu coração acelerar novamente. O que mais poderia acontecer naquela noite? Ele se virou para Clara, apenas para ver a mesma perplexidade nos olhos dela. E nesse momento ambos entenderam que a conversa estava apenas começando. O que aconteceria depois disso, quando os segredos e as dores começassem a se intersectar? O grito continuou a ecoar no ar, um som que misturava desespero e desolação. Clara e Carlos trocaram um olhar instantâneo. Sem pensar, ambos começaram a caminhar na direção do barulho, o coração acelerado. O cenário do parque, que antes parecia tranquilo e acolhedor, agora pulsava com uma tensão nova, como se um peso tivesse se instalado na atmosfera. Conforme se aproximavam, a figura de uma mulher surgiu diante deles, ajoelhada na grama, com o rosto entre as mãos. Ela estava acompanhada de algumas pessoas que tentavam consolá-la, mas a dor que exalava dela era palpável. Era como se, diante da própria vida, aquela mulher estivesse lutando para sair da borda de um abismo. Carlos sentiu um frio na barriga. Ele pensou em Clara e nos fantasmas que pairavam entre eles. E naquele momento a dor alheia parecia ganhar ainda mais intensidade, como se fosse um lembrete do que poderia acontecer se eles não conseguissem lidar com seus próprios medos. "Está tudo bem?" Clara perguntou, aproximando-se com Mência. A mulher levantou a cabeça lentamente e seus olhos, inchados e vermelhos, encontraram os de Clara. A expressão dela era um misto de felicidade e desespero. Eu perdi meu filho", a mulher balbuciou, a voz quebrada. Ele tinha apenas 5 anos. Carlos sentiu o coração se apertar. Ele segurou a mão de Clara, estendendo um pouco de apoio em meio ao caos. O que se desdobrara diante deles não era simplesmente um grito. Era uma lembrança cruel do que perder alguém realmente significava. Não sei como vou seguir", a mulher continuou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Ele era tudo para mim." Clara, em um gesto de empatia e compaixão, se agachou ao lado da mulher. "Sinto muito. Não posso imaginar a sua dor. Mas saiba que você não está sozinha. Podemos te ajudar, mesmo que seja apenas ouvindo você." Carlos observou enquanto Clara falava, admirando a força dela em meio às próprias fragilidades. O que era um momento de euforia e descoberta entre eles agora se tornava um palco de vulnerabilidade pura. Ele percebeu que a dor da mulher, de alguma forma, entrelaçava suas próprias inseguranças e o peso que Clara carregava. Os outros ao redor começaram a ajudar, oferecendo água e palavras de conforto. Mas Carlos percebeu que o que aquelas pessoas precisavam, mais do que tudo, era o poder do toque e a certeza de que não estavam sozinhas. A dor se espalhava como uma energia contagiante. "Se você precisar de alguém para conversar, eu estarei aqui", Clara disse, o olhar firme e acolhedor. "A vida pode ser tão dura, mas podemos nos apoiar uns aos outros. Isso faz a diferença." A mulher olhou para Clara, ainda cheia de dor, mas um pequeno lampejo de agradecimento iluminou seu rosto. Carlos percebeu que, ao criar um espaço para a dor, Clara estava também se permitindo enfrentar a própria. Quando a conversa se acalmou e a atmosfera se tornou mais leve, Clara se virou para Carlos novamente, os olhos dela brilharam. "Acho que não podemos fugir dos nossos medos, Carlos. Mas talvez possamos aprender a vivê-los juntos." Carlos sorriu, um sentimento de esperança renovada se instalando em seu peito. O momento se tornará bem mais profundo, e ele sabia que um novo entendimento havia surgido entre eles. Havia algo poderoso na troca de experiências, nas feridas expostas que uniam em vez de separar. Porém, enquanto os dois caminhavam de volta para a tranquilidade do parque, Carlos não consegue afastar a sensação de que as lembranças ainda estavam ali, à espreita. Algo lhe dizia que a história de Clara não acabaria ali, e enquanto se afastavam, um sussurro entre as árvores atraiu sua atenção. Uma figura conhecida surgiu ao fundo. Contemplando a cena, seria Daniel? Uma onda de ansiedade percorreu seu corpo, prenunciando que os fantasmas do passado não tinham desaparecido de vez. Carlos sentiu o coração apertar ao vislumbrar a figura ao longe. Era uma sombra familiar, um rosto que ele tentava esquecer, um eco do passado que se impunha diante dele. O ar parecia carregado enquanto ele lutava contra sua própria insegurança, suas emoções emaranhadas em um turbilhão de sentimentos conflitantes. "É ele?" sussurrou para Clara, os olhos fixos na figura que permanecia à distância. Clara franziu a testa, sua expressão uma mistura de surpresa e preocupação. "Eu não sei", murmurou hesitante. Carlos sabia que precisava tomar uma atitude, precisava resolver aquele conflito que pairava entre eles.
Com firmeza em seus passos, ele começou a se aproximar, a figura se definindo mais à medida que se aproximava. O coração batia forte no peito. Quando finalmente se encontraram, a atmosfera estava carregada de expectativa e tensão. Daniel olhou para Carlos, e a alegria que devia ter aparecido em seu rosto estava coberta de um manto de tristeza. Um silêncio pesado caiu sobre eles. Carlos pensou em todas as coisas que queria dizer, mas tudo parecia fugir. Enquanto isso, Clara parou um pouco atrás, observando o desenrolar daquela cena de coração apertado. Carlos, começou Daniel, e seu tom já falava de arrependimentos. Eu nunca pensei que isso aconteceria. Que eu veria você aqui. Você está com ela. Eu estou. A resposta de Carlos foi firme, mas logo seguida de um calafrio. Por que não me contou tudo antes? Não era a minha história para contar. Era um passado de Clara, e eu não queria que isso interferisse. Carlos olhou para Clara, procurando alguma confirmação ou entendimento, mas o desespero em seus olhos só trazia mais perguntas. Ele precisava entender. Então, qual é a sua? Carlos não conseguia conter a frustração. Você ainda está apaixonado por ela? A pergunta pairou no ar. Daniel fixou os olhos em Clara, um misto de dor e amor refletido em seu olhar. Eu nunca deixei de amar Clara. E ele respirou fundo. Mas eu sei que ela precisa seguir em frente. Nós dois sabemos que o que aconteceu foi muito complicado. Havia coisas que não estavam resolvidas e por isso não compartilhei. O clima mudava. A tensão começava a se desfazer, dando lugar à vulnerabilidade. Carlos viu Clara se aproximar, dando um passo à frente junto a ele. Me conte, Daniel. Sua voz estava mais suave agora, mais firme. O que precisa ser dito? Daniel olhou para Clara e por um momento parecia perdido. Agora, o passado deles estava no centro da conversa. Eu soube que Clara ainda se preocupava comigo, mas também a vi renovada com você. Eu não deveria interferir, mas a verdade é que você é muito importante para ela, Carlos. Clara respirou fundo, e a força nas suas palavras fez Carlos se sentir um pouco mais leve. Se você realmente me ama, você vai me deixar colocar o passado em ordem. Ela olhou para Daniel, decidida. Preciso desse fechamento não só por mim, mas por nós. Carlos sentiu o medo se dissipar aos poucos. O que antes parecia ser um confronto se tornava uma oportunidade. Uma oportunidade para curar, para entender que seus sentimentos não precisavam se sobrepor uns aos outros. Naquele momento, o amor verdadeiro se mostrava nas palavras sinceras. E assim, ali no parque, um novo capítulo se desenrolava. Carlos, Clara e Daniel se encontraram em um espaço de empatia e compreensão. Podiam compartilhar a dor do passado, o peso dos erros e a beleza de um amor que, apesar das dificuldades, ainda pulsava. Podemos começar de novo, juntos, Carlos disse, olhando para Clara e depois para Daniel. Havia um novo entendimento pairando no ar, e à medida que as palavras se entrelaçavam, uma nova esperança surgia. A vida seguia em frente, mesmo que deixasse marcas. O sol se afastava lentamente no horizonte, enquanto Clara finalmente sorriu, um sorriso que trazia consigo a promessa de um novo começo. Eles estavam prontos para enfrentar os desafios que viriam, no caminho da cura e do entendimento. E assim, Carlos sentiu seu coração leve pela primeira vez em muitos meses. A transformação não era apenas sobre encontrar um amor. Era sobre aceitar a complexidade da vida, da dor e, acima de tudo, do amor que permanece mesmo diante da perda. Não leve mais um segundo para viver a transformação que você precisa. Inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajude a crescer. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final, queremos saber tudo. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam passar por essa transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio.